Vitamina B12 após a cirurgia bariátrica. Por que que ela é de extrema necessidade de ter uma suplementação na maioria dos casos? Então, primeiro você precisa ter noção, para que serve a vitamina B12? Ela é uma vitamina que ajuda a regenerar o neurônio que manda o músculo funcionar. Então, conforme essa B12 vai caindo, se você não consome o suficiente, você começa a ter sintomas de alerta. Sintomas comuns. Pouca memória. Nossa, Lili, eu estou começando a ficar tão esquecido. Cãibra com muita facilidade, formigamento em pontinhas de dedos, muita fadiga muscular. Esses são sintomas da deficiência da vitamina B12. Lilian, como é que eu sei além dos sintomas? Exame de sangue. Então, lá nos exames de sangue, o ideal para você que realizou cirurgia bariátrica, começasse pelo menos em 600, mas o ideal é que a gente ficasse lá para 800, 800 e pouco, 900, porque o resultado é melhor. Alília, mas aonde a gente encontra vitamina B12 nos alimentos? Nas proteínas animais, mas principalmente a carne vermelha. E a carne top, a mais rica em vitamina B12, seria o fígado de boi. Para você ter uma ideia, um bifinho de fígado tem em torno de 70 microgramas de vitamina B12. E um ovo tem 1 micrograma de vitamina B12. Então, quando você come os lácteos, quando você come o ovo, eles têm B12, mas a proporção é muito menor. Olha, mas por que após a cirurgia bariátrica é comum a gente ver uma queda quando você não faz o acompanhamento, quando você não tem a suplementação? Por que a gente vê a queda dessa vitamina B12? Vamos parar para pensar no prato de comida após a cirurgia bariátrica. A gente sempre pede que a prioridade do seu prato, que você comece sempre a comer pela proteína. E depois você vai para o restante dos carboidratos, dos legumes, verduras. Mesmo a gente fazendo isso, o tamanho da proteína diminui. Então, que às vezes você comia um bife grande, um filé de frango grande, 1, 2 postas de peixe, você passa por uma quantidade muito pequena. Principalmente dentro dos primeiros meses de toda essa mudança e dessa cicatrização que está acontecendo. Então, da onde você tira a sua vitamina B12? Dessas porções pequenas. Para isso é que a gente precisa fazer os exames de sangue e associar aos sintomas que você está realizando. Mas existe uma diferença quando a gente pensa em técnicas cirúrgicas diferentes. Então, quando você faz sleeve, que você corta o estômago, mas não mexe no intestino, essa cirurgia ela não provoca uma desabsorção da vitamina B12. Você está comendo menos quantidade, mas ainda tem uma boa absorção. Agora, quando você vai fazer a técnica cirúrgica que vai mexer com uma parte do seu intestino, essa sim já promove uma desabsorção da B12. Então, pacientes que se submetem ao bypass, ou agora da técnica mais jovem, que é o BTI, essas técnicas você vai ter uma desabsorção de B12. O bypass sempre em primeiro lugar. Então, você provavelmente vai ter para o resto da vida uma necessidade de suplementação extra de B12. E aí vamos falar da questão de, Lilian, mas qual B12? Por que às vezes eu tenho que comprar uma B12 em comprimido sublingual, ou às vezes em gota sublingual, como essas que eu tenho aqui, ou então, por exemplo, precisa chegar ao ponto de ser injetável? Tudo vai depender da necessidade de acordo com os seus exames. Então, a maioria das opções que são em comprimido sublingual, elas vêm numa dosagem de mais ou menos 1.000 microgramas. Tá? Quando você pensa na questão de usar em gota sublingual, normalmente uma gota tem 9,9. Então, quando a gente faz uma prescrição de 10 gotas, é como se você estivesse usando 100 microgramas, o que um comprimidinho tem 1.000. E quando a gente pensa no injetável, vai cair direto na absorção. Então, a absorção é muito melhor. Então, a gente já começa pensando sempre na questão sublingual, e sempre dando a prioridade para a metilcobalamina. Então, por isso que quando você recebe a prescrição do seu nutricionista especialista em cirurgia bariátrica, que já estuda todo esse perfil de ver como é que era o histórico da sua vitamina B12 antes da cirurgia, o que você está conseguindo consumir nessa sua fase de cirurgia, para poder ver a necessidade, se precisa ser o comprimido numa dosagem maior, se pode ser uma gota numa dosagem mais baixa, ou se precisa lhe encaminhar para um endocrinologista para fazer a reposição injetável, porque o nutricionista não pode, por lei, prescrever nada injetável, venoso. Então, a gente precisa fazer um encaminhamento para o profissional habilitado para esse tipo de prescrição. Nossa, mas tanta preocupação, Lilian, com essa vitamina, por que vocês se preocupam tanto pós-cirurgia bariátrica? A deficiência da vitamina B12
ela pode gerar dano neurológico. Lilia, qual o dano neurológico? É só ficar um pouco esquecido? Não. O dano neurológico é você parar de andar. Então, quando o seu nutricionista bariátrico chegar para você e falar, olha, não dá para esperar, sua vitamina B12 está em 120 no seu exame de sangue. Então, você precisa procurar o médico o mais rápido possível, mas eu já vou começar a suplementação sublingual a partir de agora, porque eu não sei se você vai conseguir consulta amanhã ou semana que vem, a gente não pode ficar zerado. Então, não espere. O dano pode ser muito pior. Então, não é simplesmente, é só mais uma vitamina. Não, é uma vitamina de extrema importância. Então, por isso, manter a verificação dos seus exames de sangue pós-cirurgia bariátrica com regularidade é importante para que você não deixe que aconteça um problema muito maior para você. Quando a gente trata, a gente previne e a gente evita complicações. Então, o seu acompanhamento pós-cirurgia bariátrica pode ser muito mais leve, muito mais tranquilo, sem complicações, porque você faz essa prevenção com um profissional especializado. Então, espero que eu tenha lhe ajudado com esse vídeo para que você entenda a necessidade, muitas vezes, da suplementação de uma vitamina B12 e para quem você conhece, compartilhe esse vídeo para aquele amigo ou amiga, aquele parente, aquele vizinho que também realizou a cirurgia bariátrica ou que ainda vai realizar.